Vamos começar agora a falar um pouquinho sobre os elementos figurados do sangue. E o primeiro deles, que eu escolhi, obviamente, né? Não tenho nenhuma ordem, são as hemácias ou eritrócitos, ou vamos botar mais um ou aqui, os glóbulos vermelhos, nome mais clássico. Mesmo não sendo hoje o mais utilizado, mas, pelo menos em provas, né? Mas hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos. As células são famosas porque graças a elas nós temos a cor bonita que o sangue tem, aquela cor vermelha bonita do sangue, pelo menos quando você vê fora dos vasos sanguíneos. Essas células elas são produzidas na medula óssea vermelha, dei um spoiler aqui da frente, mas depois eu volto, que é uma estrutura rica em tecido hematopoético, tecido formador de células do sangue, e as hemácias são geradas a partir de uma célula imatura chamada de eritoblasto. O eritoblasto é uma célula com núcleo, organelas, como qualquer célula, que na hora de maturar, de amadurecer e virar hemácia, perde núcleo, perde organelas. E aí vira o eritrócito, cito é adulto, né? A hemácia ou glóbulo vermelho. Essa célula tem um formato especial em relação às células do corpo. Ela não é esférica, ela não é cúbica, ela é bicôncava. Ela é achatadinha nos polos, formando como se fosse uma boiazinha assim ao redor. Sabe boia? Meio aquela boia que a gente entrava, pelo menos eu entrava quando era criança, agora não vai passar nem pela perna, né? Mas ela tem uma parte gordinha ao redor e o meio achatado. Esse formato bicôncavo, aqui você está vendo como se fosse uma visão de cima, tá? Aqui uma visão lateral com ela cortada. Vista de cima, essa é a parte achatada em vermelho, a parte branquinha seria a parte mais gordinha. Na visão lateral, você está vendo aqui a parte achatada para o meio e as partes das pontas mais boleadas. Esse formato bicôncavo auxilia muito a hemácia. Por quê? Porque, graças ao formato bicôncavo, essa proteína aqui, ó, a hemoglobina, que geralmente ganha como sigla HB, acaba se colocando mais próximo à membrana da hemácia. Se a hemácia fosse mais esférica, isso faria com que muitas das proteínas das hemoglobinas acabassem ficando mais para o centro da célula, sem conseguir contato com a membrana, diminuindo a sua eficiência. Beleza? Então, o formato bicôncavo auxilia as hemoglobinas a terem maior contato com as membranas e, com isso, maior eficiência de capturar os gases respiratórios. Como eu já falei, são células anucleadas e também não têm organelas. Além de ser anucleada, ser sem núcleo, também não tem organócitos celulares, como a mitocôndria, como complexo, como retículos. Por que isso? Uma mitocôndria no meio da hemácia poderia acabar consumindo a energia, o oxigênio que esse cara tem que conduzir, diminuindo a eficiência do trabalho dela. Tá legal? As hemácias são responsáveis por transportar gases respiratórios. Deixa eu complementar aqui também. Os gases são os gases respiratórios. Que gases respiratórios são esses? Eu sei que você sabe, mas vou colocar aqui. Oxigênio e gás carbônico. A forma de condução a gente sempre vê na parte de respiração, tá? Tá ali como conduz em si. É uma célula de vida média de 120 dias, exatamente por ser anucleada e sem organócitos, não consegue ter uma longa vida. A produção dela, como eu acabei de dizer, quer dizer, logo no iniciozinho, ocorre na medula óssea vermelha, presente nos nossos ossos longos na juventude, e quando você fica adulto, fica presente nas suas costelas e bacia. O corpo de adolescente já tem medula óssea vermelha nas costelas e na bacia. A destruição ocorre no fígado, e o fígado reaproveita a hemácia para a formação dos sais biliares, né? E tem um órgão que tem uma característica engraçada em relação à hemácia, interessante, quer dizer, que é o baço. O baço é um órgão do nosso sistema linfático que ele acaba acumulando um pouco de hemácias nele. Para quê? Se você precisar de hemácias rapidamente, o baço consegue liberar as hemácias para a circulação para você aumentar a sua oxigenação no corpo. Então ficam algumas hemácias reservadas do baço e são liberadas quando você precisa em um momento, por exemplo, de emergência. Mas o baço também é responsável por destruir hemácias já envelhecidas. Então fígado e baço seria o cemitério dos eritrócitos. A carência é bem famosa, né? Quando você tem uma baixa taxa de hemácias, sem hemácias você não consegue ter hemoglobina. E a ausência de hemoglobina em você
acaba gerando a famosa anemia, que dá falta de ar, cansaço, porque você não entrega oxigênio às células do corpo, e sem oxigênio você não consegue produzir energia para as células. Anemia é um nome vasto em características. Tem vários tipos de anemias diferentes. Nem todas elas são por conta de você não ter hemácias ou hemoglobina. Por exemplo, a hemoglobina é uma proteína sanguínea rica em um sal mineral. Esse sal mineral é fundamental para a condução dos gases respiratórios. Que sal é esse? O ferro. O íon ferroso que está aparecendo aí para vocês é responsável por se ligar ao oxigênio e gás carbônico e conseguir conduzir, a hemoglobina consegue conduzir esses gases dentro da hemácia graças a ele. A carência de ferro causa anemia ferropiva. Você pode ter as hemácias em quantidade normal, mas não conseguiu formar hemoglobinas. Agora, se você não tem hemácias, vão faltar hemoglobinas, porque a hemácia é a casinha da hemoglobina, certo? Você tem anemia causada por má formação da hemácia, a hemácia ter formado errado, por exemplo, uma anemia genética, chamada de anemia falciforme. Você pode ter anemia porque a hemácia está grande demais e a eficiência dela é menor. Anemia megaloblástica, causada por carência de vitaminas do complexo B, a B9 e a B12, vários motivos diferentes, tá legal? E o excesso causa um problema chamado de policitemia. Policitemia. Que gera um excesso de hemácias no sangue, que você pode pensar assim, se tem muitas hemácias, que bom, vou conduzir mais oxigênio, mais gás carbônico. Depende. Se esse excesso for realmente um excesso, isso acaba mudando a densidade do sangue. O sangue fica mais viscoso e tem maior dificuldade de passar pelos vasos para ser distribuído para você. Isso leva menos oxigênio para o corpo, dando tontura, náusea, mal-estar. Então a policitemia é quando você gera hemácias em excesso. E aí vale a pena falar disso, né, de aumento e diminuição de hemácias, porque as hemácias estão ligadas, a produção de hemácias está ligada também a altas altitudes. A variação da altitude que você vive faz você produzir mais ou menos hemácias. Por quê? Porque quando você vive num local mais alto, de grande altitude, por exemplo, Cusco, no Peru, 3.300 metros de altitude. La Paz, na Bolívia, 3.600 metros de altitude. Potosí, esqueci qual país, 4 metros de altitude. Esses países estão em grandes altitudes. Como a altitude é muito elevada, o ar é rarefeito. Como o ar é rarefeito, o seu corpo aumenta a produção de hemácias para você conseguir conduzir mais oxigênio para o organismo, dando mais energia. Então, as hemácias possuem uma variação de concentração causada pela altitude. O que ocorre? Quando você está em nível do mar, você tem uma produção alta de hemácias, certo? Porque as hemácias vão ajudar você a conduzir oxigênio e gás carbônico. Só que quando você vai para um país desse de grande altitude, a produção é mais alta ainda. Por quê? Porque em locais de altíssima altitude, a pressão de oxigênio no ar vai ser muito baixa. Tem pouco oxigênio no ar, o ar é rarefeito. Quem percebe para você essa baixa pressão de oxigênio no ar são seus rins. E quando o rim percebe que tem pouco oxigênio no ar que você está respirando, no caso não no ar que você está respirando, mas no sangue, né? Ele libera para a circulação um hormônio que vai ajudar você a aumentar o número de hemácias. Esse hormônio se chama eritropoetina, EPO. EPO ou eritropoetina é um hormônio gerado pelo seu rim que vai estimular o órgão de produção de hemácias. Quem é o órgão de produção de hemácias? Está aqui do lado, ó, a medula óssea vermelha. Medula óssea vermelha estimulada pela eritropoetina aumenta a produção de hemácias. Aumenta a eritropoese. Mais hemácias serão produzidas exatamente porque você estava num ar rarefeito. E aí, com mais hemácias, você consegue capturar mais oxigênio e sobreviver melhor nesse ambiente. O que é engraçado é que você se aclimata, tá? Você vai morar em La Paz, passa um ano lá. As suas hemácias vão ser mais altas em concentração em relação ao sangue de quando você vivia no nível do mar. Se você se mudar de novo para o nível do mar,
você volta à produção inicial de hemácias, porque o seu corpo se aclimata a essa condição diferenciada. Beleza? Primeiro elemento figurado do sangue, as hemácias ou eritrócitos, fechando o esquema aí para você. Aproveita aí, tira aquele print maneiro agora, hemácias ou eritrócitos.